Amigos, queridos telespectadores da TV Diário de Itumbiara, muito boa noite. Boa noite ao nosso querido diretor, Dr. Nilson Freire. Boa noite ao Jander de Carvalho, a todos os convidados que estão aqui no nosso estúdio, né? E hoje, prazerosamente, estamos recebendo aqui visita honrosa do candidato a governador por Goiás, pelo PT, né? O Dr. Luiz César Bueno. Currículo realmente invejável na política, né? Deputado estadual, 4 mandatos, vereador na capital em 2 mandatos, está com uma bagagem excelente, pleiteando esse cargo para governar o nosso estado. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui, viu, candidato? Uma alegria para nós, para o Nilson, para todos os nossos telespectadores, para a cidade de Itumbiara e para Goiás e para o Brasil e o mundo através da internet, né? Hoje está tudo interligado. E é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Diário de Itumbiara para batermos um papo, o senhor falar um pouco desse projeto do senhor para o nosso estado de Goiás como governador. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui falando com todos vocês do Diário de Itumbiara e falar com essa audiência qualificada. Estamos aqui já um pedaço do dia, fizemos várias reuniões, articulações, visitas, e estou aqui à disposição de vocês para fazer um debate sobre o nosso projeto. A cidade de Itumbiara já é uma cidade bastante conhecida do senhor, né? De vez em quando o senhor vem a Itumbiara visitar os amigos, visitar aí os companheiros de partido, né, o governador? Com certeza, nós temos aqui uma rede muito grande de amizade, de dirigentes que constroem o Partido dos Trabalhadores no dia a dia. E vamos ampliar mais essa rede aqui nos próximos 40 dias. Cumprimentar o Nilson Freire, né? Boa noite, Jair. Boa noite, o Jander Carvalho aqui na produção, a todos, a pessoal da produção aqui hoje, grande, né, acompanhando o governador. Comitiva do... E o governador, como você disse, nós estamos inaugurando aqui, ele é o primeiro, nós vamos fazer uma sabatina com todos que vierem aqui, né, vamos abrir esse espaço, sim, mas o ex-deputado e candidato a governador Luiz César Bueno, né, que tem toda uma história, né? Além de ter toda uma história, Jair, ele é professor, assim como a gente, né? Licenciado em História, Estudos Sociais, lá da PUC, tem pós em Políticas Públicas, especializada bem preparada, né, para o cargo que ele está pleiteando, tem a parte acadêmica e tem a parte também que ele já trabalhou na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Goiânia, também em Brasília, né? Então conhece bem, e tem a parte política vitoriosa, né? Aliás, foi bem antes como vereador, né? 1996, depois reeleito, né, em Goiânia, e depois ele deu um salto a mais. Lendo o currículo dele, né? Com projetos importantes para Goiás, principalmente para a capital, quando vereador, né? Projetos que realmente foram úteis, muito úteis à nossa capital e ao estado de Goiás, né, o governo? E como deputado, 2002, depois reeleito 2006, 2010, 2014, e agora ele se dispôs, né, pela amizade com o presidente, o Luiz Inácio Lula, também é Luiz, né? Xará do presidente. Ele se dispôs a representar o PT e vários partidos, ele vai contar isso, né? E ele tem também uma linha histórica, essa família Bueno do Sudoeste já tem toda uma história. Vamos começar contando essa história, né, Jair? Família tradicional. Dos familiares, da família Bueno, aliás. Antes mesmo, a fundação de Goiás está Bartolomeu Bueno. Tem alguma ligação, candidato Luiz César Bueno? Não, são duas ramificações. O Bartolomeu Bueno, tanto o pai quanto o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, eles vieram já no período colonial em busca de ouro, né? A minha ramificação já vem no século XVIII, XIX, vem para criar gado. Então é um grupo outro segmento. É um grupo de paulistas que foram para o Paraná em busca de diamante, não encontraram. Aí, voltando, teria a opção de ir para Ouro Preto, buscar ouro. Aí o pessoal estava voltando e dizia, olha, não adianta ir para Ouro Preto, que não tem ouro mais, acabou. O esquema é ir para Goiás criar gado. E aí instalaram ali nas imediações do Rio Cabeleira, a Fazenda Cabeleira, a Fazenda São Tomás,
e ali na antiga Estrada Sul-Goiana. E ali surgiu a ramificação da minha família. Já os meus antepassados fundaram Rio Verde. Eles não fundaram uma cidade no Paraná, chama Ouro Verde, lá não tinha o tal do Ouro Verde. Aí eles vieram criar gado e, passando ali pelo Rio Verdão, falou, vamos denominar esse rio aqui de Rio Verde. Então essa é uma ramificação da família Rodrigues. Rodrigues Mendonça, que é o Joaquim Rodrigues Mendonça, fundador de Rio Verde. E a minha avó casa com um Bueno Olinto, que estava vindo da guerra, já no período do Império, já, da Guerra do Paraguai. E aí sedifica a família. Desse tronco vem Jerônimo Coimbra Bueno, Pedro Ludovico Teixeira. Jerônimo Bueno foi governador do estado. Governador, em 1954. Então já tenho na linhagem aí quem foi governador. Nosso pessoal dava sustentação política na época pelo do Vivo. 100 anos depois, né, nessa época não sabia se tinha mais mineiro em Goiás que em Minas. O pessoal falava que tinha mais mineiro em Goiás do que em Minas. Aí 100 anos depois, eu aqui, descendente da família Bueno, como candidato a governador do estado de Goiás, representando o partido do presidente Lula. A primeira pergunta para o senhor, o que levou o senhor realmente a vestir essa camisa e enfrentar aí essa campanha? A gente sabe que é difícil, mas enfrentar essa campanha para governador de Goiás. Nós sabemos que o senhor conhece muito bem o nosso estado, conhece a vida, né, de todos os goianos lá na capital. O senhor foi deputado em 4 mandatos, vereador em 2 mandatos. Quais são os principais projetos do senhor como governador para Goiás? Olha, primeiro, a importância de nós conseguirmos avançar no sentido de montar um palanque para o presidente Lula aqui no estado de Goiás. Nós avançamos muito no sentido de definir a candidatura. Estrategicamente, nós demoramos um pouco, mas no final da história homologamos uma candidatura, faltando aí alguns dias para a convenção oficial, praticamente não houve pré-convenção, e nós preferimos, a partir de aí, iniciar esse trabalho de visitar as diversas regiões do estado de Goiás e apresentar um projeto para o estado. Um projeto que tem como eixo o desenvolvimento econômico, com geração de emprego e renda e justiça social. E ter o legado do presidente Lula, que fez muito para o estado de Goiás, nós vamos debater esse legado e construir uma plataforma que poderá ser uma plataforma vitoriosa. Nós temos que analisar o seguinte: o presidente Lula ele teve 41,25% dos votos, ou seja, 1.542.000 votos, e nessa raia desse campo progressista, tinha a candidatura praticamente única. No outro campo, o campo do Jair Messias Bolsonaro, tem 3 candidatos. Tem o Marconi Perillo, Daniel Vilela e o senador Wilder. Então, matematicamente, a minha raia está mais livre para capitalizar esses votos. Então, nós entramos nesse debate, colando a nossa imagem na imagem do presidente Lula, para poder chegar no segundo turno. Agora, Luiz César Bueno, candidato a governador para o Goiás, né, por uma frente de partidos, né, tem as coligações, várias partidos e também federações, né, federação, tem o PT, PB, PCdoB, 7 partidos. A Federação Brasil Esperança, que é PT, PCdoB e PV, a Federação Rede PSOL, são 5 partidos já, o PSB, 6 partidos, e o PDT, o saudoso Leonel Brizola, inclusive indicou o advogado Carlos Mundim como meu vice-governador. Uma pergunta aí para ele? Só que é o Nilson Jair Rezende. Jair Rezende. Rezende. Tudo bem, Jair.
Jair, eu vou começar a pergunta, já que ele já desenvolveu na área de finanças públicas, né? Já vamos começar a apertar aqui o nosso candidato a governador, né, pelo PT, que estreia aqui hoje na nossa sabatina. O senhor vai enfrentar um Estado que já tem um histórico de muitas dificuldades aí nos últimos 20, 25 anos, né? Finanças públicas, né? Um Estado que está apresentando um orçamento com dificuldade, já prevendo até déficit, né? Como que o senhor pretende enfrentar essas dificuldades financeiras do Estado, que o senhor vai pegar, caso seja eleito, um Estado com dificuldades financeiras? Primeiro, fazer um trabalho de recuperação das finanças do Estado. É uma irresponsabilidade o que está sendo feito atualmente. Nós temos um orçamento aí de 54 bilhões, 300 milhões de reais, que é um orçamento ínfimo de um Estado com a potencialidade econômica que Goiás tem, uma localização geográfica fantástica, uma capacidade logística de atrair empresas, atrair indústrias muito grande, um Estado que não consegue crescer significativamente a arrecadação. Então, nós vamos fazer um trabalho de recuperação das finanças do Estado, fazendo um investimento pesado na política mineral. Somos o segundo maior produtor de terras raras. No momento em que o modal dos combustíveis muda do petróleo, diesel e gasolina para a energia elétrica, que são os carros elétricos. Para ter o carro elétrico tem que ter bateria, para ter bateria tem que ter terras raras, e Goiás passa a ser um estado determinante nessa questão mineral e de terras raras. Isso vai crescer significativamente a nossa arrecadação. Segundo é fazer uma gestão financeira responsável. O básico de uma gestão pública é você não gastar mais que arrecada. Você tem que compatibilizar a receita com a despesa. Isso é o beabá da gestão pública. E o atual governador já virou o exercício com um déficit de 5 bilhões. 5 bilhões e 300 milhões. Nesse período de 4 meses, ele não conseguiu recuperar as finanças no balanço quadrimestral e o Estado continua deficitário. Nesse andar da carruagem, eu tenho preocupação se ele consegue pagar o 13º, considerando principalmente que nós estamos num ano eleitoral, ele não aumenta a arrecadação nem reduz os gastos. Então, há uma gestão irresponsável. Paralelo a isso, o Tribunal de Contas aponta a existência de 361 contas bancárias no seu relatório de auditoria, que movimentou 986 milhões de reais sem passar pela conta centralizadora e sem passar pelo controle financeiro fiscal, o controle financeiro, ou seja, um volume enorme de quase 1 bilhão de reais que correu paralelo. A auditoria do Tribunal de Contas apontou isso, a Assembleia Legislativa aprovou as contas sem analisar essa ressalva e o relator fez um relatório político. Ou seja, uma gestão assim totalmente irregular e com corresponsabilidade, né? Que eu gostaria de saber onde estava a Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa quando aprovou o balanço fiscal de 2025, sem considerar essas ressalvas gritantes apontadas pelo Ministério Público de Contas e também pela auditoria do Tribunal de Contas. Então, nós temos muito trabalho para fazer, mas eu estou preocupado com o presente. Eu fico a pensar como é que o governador entrou numa latada dessa, ou se ele está deixando correr solto e não está tendo o mínimo de análise do orçamento fiscal do Estado.
Goiás, como o senhor falou, né, nós temos grandes polos aí industriais no nosso estado. Itumbiara, por exemplo, temos muitas indústrias, inclusive temos aí uma empresa que nos orgulha muito, que é a Caramuru, que é a maior arrecadadora de impostos do estado, também exporta para vários países seus produtos. Anápolis, né, que temos um polo industrial muito grande, Anápolis, Aparecida, tem crescido muito realmente o setor industrial do nosso estado. Mas nosso estado também é muito rico e temos também uma pecuária muito forte e uma agricultura também muito, muito forte. Quais seriam os projetos do senhor para a área da agricultura e pecuária do nosso estado, caso o senhor venha a ser eleito? Primeiro, desenvolver a política de vender o produto goiano lá fora. Porque o Donald Trump ele começou a taxar os produtos brasileiros e começou a colocar barreira para que os nossos produtos entrem nos Estados Unidos. O presidente Lula foi até o Oriente Médio, foi até a China, os países asiáticos, e conseguiu lá fazer uma ampliação do nosso comércio, e nós ampliamos muito a nossa produção. Para vocês terem uma ideia, o Plano Safra, em 2022, representava 287 bilhões de reais. Hoje, o Plano Safra representa 615 bilhões, mais do que dobrou. Isso por quê? Porque aumentou a produção e o Banco do Brasil fez o aporte necessário, tanto para os produtores de soja, os produtores de grãos, quanto para os produtores de carne, quanto também para a agricultura familiar. É bom ressaltar que a agricultura familiar consome desse volume algo em torno de 18, 25 bilhões de reais e é quem mais gera emprego, que é aquele da pequena propriedade, que faz a produção para ir para o Ciasa, faz a produção para vender na feira. É a chamada agricultura familiar, que gera muito emprego, porque a pequena propriedade ela acaba gerando um número muito grande de empregos. Então, dentro desse contexto, o que eu pretendo fazer? Primeiro, estimular ao máximo a capacidade produtiva do Estado. Segundo, ampliar a produção, principalmente para as regiões que são mais pobres. Nós não podemos ter regiões onde falta incentivo, ricas, né? E você pega o norte, o nordeste, são regiões que têm pouquíssimas estradas asfaltadas. Então nós temos que levar condições de fazer um equilíbrio econômico regional para essas novas regiões, levar a produção agrícola para essas novas regiões, sem afetar o meio ambiente. Nós precisamos fazer uma política de recuperação ambiental, precisamos preservar as nossas margens, os leitos dos rios. Não podemos deixar o rio Araguaia continuar sendo assoreado. Preservar as nossas nascentes e estimular a agricultura, né, a pecuária, e mais do que isso, fazer com que nós tenhamos do agronegócio a industrialização dos nossos produtos. É importante exportar a soja em grãos, mas é importante trabalhar a soja aqui, como a Caramuru está fazendo aqui no município de Itumbiara. Então eu fico assim muito satisfeito em relação à questão do agro. Outra proposta que eu tenho é aproveitar o limite a Norte-Sul. A Norte-Sul ela corta o estado e joga o nosso produto tanto nos portos do Pacífico quanto nos portos do Oceano Atlântico. Então eu tenho um projeto que é você fazer pequenas ferrovias estaduais, ferrovias de 50, de 100, 150 quilômetros. Ferrovias de ligação na principal, de ligação, né? Ao ponto de transbordo da Norte-Sul. Exatamente. Baratear, obviamente, o transporte. Com isso, a produção não vai nem para o caminhão. Ela vai direto para o vagão e não direto. Tem ponte, direto. Reduzir o custo. E candidato a governador, historicamente, né, o senhor como historiador, Itumbiara, hoje, sua visita aqui à cidade, sempre ficou fora, né, desse projeto. Quando se constrói a linha férrea, ela passa ali por Catalão, Araguari, Catalão, vai chegar na antiga capital.
Itumbiara ficou fora, só rodoviária, né? Agora Norte-Sul de novo ficou Itumbiara fora. tem o Rio Paranaíba. Pois é, então nesse sentido, de repente um ramal, que já pensou ligar essas cidades como Itumbiara ao ramal, é uma das ideias do senhor, então. Isso, ligar Itumbiara para um pequeno ramal, não fica longe. Ramal aqui, 50, 80 quilômetros, você já está no ponto de transbordo da Norte-Sul, ou de São Simão de Rio Verde. Então é importante nós fazermos essas ligações, porque é uma forma de impulsionar o agronegócio. Agora, nós não podemos fazer o que o ex-governador Ronaldo Caiado fez. Ele foi eleito com uma votação expressiva no agro, e assim que assumiu, enfiou uma taxa no agro, tirando quase uma fortuna dos produtores, arrancou dos produtores 3,5 bilhões. Depois, quando ele viu que a situação ficou preta para ele, ficou difícil para ele, o que ele fez? Imediatamente ele tirou a taxa do agro, mas já tinha tomado 3 bilhões dos produtores. Eu não vou fazer isso, eu vou estimular a produção. Jamais vou fazer taxação. Eu vou aumentar a arrecadação sem aumentar os impostos. Jair, eu vou entrar agora numa questão, vamos fazer um ping-pong aqui, o Jair toca para mim, eu toco, que afeta diretamente a população. E no interior, Luiz César Bueno, candidato a governador por Goiás, nós sentimos muito isso, com essa regionalização, embora seja tripartite, né, a gestão da saúde, muitos municípios, a maioria dos municípios não tem condição de dar uma saúde de qualidade, tem os hospitais regionais. O sistema de regulação não está funcionando bem, né? As pessoas não estão sendo atendidas. Às vezes alguém de Itumbiara precisa ir para Catalão, para Santa Helena, para Goiânia, não acha vaga, está ali desesperado. Quais são as ideias do senhor para poder resolver essa questão da gestão por OS? É o melhor modelo? Quais são as ideias do Luiz César Bueno para a gestão na saúde? Mais assistência, né? As pessoas. Um dos maiores problemas do Estado, que terá que ser enfrentado de frente a partir do dia 1º de janeiro de 2027, quando Goiás, pela primeira vez, elegeu um governador ligado ao presidente do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será enfrentar essa questão da saúde. É inadmissível você ver as pessoas morrerem porque não conseguem uma UTI. Quando você precisa de uma UTI, é uma loucura. Você fica atrás do Ministério Público, atrás do vereador, demanda atrás do demais, prefeito, e as pessoas estão morrendo porque não conseguem UTI, não conseguem regulação, não conseguem tratamento de alta complexidade. Nós não podemos admitir isso. Isso por quê? Porque você criou OS que pegam contratos para fazer a gestão das unidades de saúde. Ao assinar esses contratos, o governo já aumenta a despesa 30%. E os profissionais que deveriam ter carreira de Estado, profissionais do Estado goiano, que são os médicos, os enfermeiros, os assistentes, tem uma carreira totalmente achatada. Então, a lógica é o seguinte, você não põe um OS para gerenciar o alto comando da Polícia Militar. Não tem jeito. Você também não põe um OS para gerenciar uma escola, uma delegacia de polícia. Não tem jeito. Você não coloca um OS para gerenciar o gabinete do governador. Não tem jeito, porque estrategicamente é extremamente importante. Agora, colocar OS para administrar saúde deu no que deu. Ou seja, não consegue fazer a gestão. A gestão das unidades de saúde tem que ser gestão de Estado. O médico tem que ser um médico do Estado, tal qual é o procurador, tal qual é o delegado de polícia, com salários dignos. A partir de aí, o Estado tem que ter competência de colocar secretários de saúde, chefes de núcleos, diretores, com competência de Estado para gerenciar o processo de saúde. Pessoas técnicas, né? Do Estado e não Exatamente. de empresas.
Então, esse é o segredo. Deixar de terceirizar isso. Justamente por ser uma questão estratégica. Saúde, educação e segurança pública, você não privatiza. Isso é em lugar nenhum. Então, eu sou a favor da privatização. Você pode privatizar a limpeza urbana, você pode privatizar vários serviços, rodovias, etc. Mas educação, saúde, segurança pública, isso você não pode privatizar. Isso é dever, é obrigação do Estado saber gerir isso. Então, é igual você na sua casa. Você não pode terceirizar para outros a educação dos seus filhos. Quando o profissional não ganha bem... Porque você, como pai, você tem que estar presente em todos os momentos. Você não terceiriza isso para as pessoas. Então, dentro desse contexto, eu entendo que nós precisamos fazer uma gestão na área da saúde para recuperar as unidades de saúde. Uma valorização maior aos profissionais, né, aos médicos, dos profissionais, para que todos trabalhem com isso. Nós precisamos acabar com a indústria da ambulância, porque fica muito fácil para o prefeito. O que o prefeito faz? O prefeito pega a ambulância, compra a ambulância, fala que está investindo em saúde, comprando uma ambulância, e manda doente para Goiânia. Aí chega lá, dá um colapso, manda, eu estava vindo para cá, estava assistindo, né, na rodovia, ambulância de Goiatuba e de Morrinhos vindo para Itumbiara. Aí chega aqui e sufoca o sistema. Exatamente. Então nós precisamos, nas grandes cidades, fazer a estrutura do hospital regional. O hospital regional das grandes cidades são 21 polos espalhados no estado. Então, nós precisamos de pelo menos 15, 18 grandes hospitais regionais. Então, esses hospitais terão que ter UTI, tratamento ambulatorial e tratamento para alta complexidade. E, a partir dessa acolhida das demandas, nós vamos ter uma saúde mais descentralizada. Muito bem, nós sabemos que, é claro que nós temos aí importantes, né, projetos do governo federal, principalmente na área social, muitos benefícios para as pessoas mais carentes. O senhor, como governador, teria alguma novidade para o estado de Goiás? Na área social? Exatamente, na área social, além dos programas que nós já temos do governo federal, né, que já beneficia milhares de famílias no Brasil inteiro. Nós precisamos aplicar a lei orgânica da assistência social, a LOAS. É importante ressaltar que o Bolsa Família tem um papel muito importante e hoje nós já não temos o país no mapa da fome. As pessoas não passam fome mais porque tem o Bolsa Família. O que nós precisamos fazer são uma ação paralela ao Bolsa Família para tirar as famílias da situação de risco. E para tirar as famílias da situação de risco, você tem que garantir um apoio psicológico, assistência social e tem que garantir também oportunidades de trabalho. Isso é o papel de uma organização das voluntárias que tem que ser modernizada e estruturada para inserir as pessoas que estão em situação de risco no mercado de trabalho e num processo de assistência, inclusive de saúde. Nesse aspecto, eu acho que a escola ela tem um papel muito importante. Porque quando você chega num bairro e tem um colégio estadual que tem lá 3.000, 4.000 alunos, todas as classes sociais, todas as religiões, todas as faixas etárias estão lá naquela escola. Então, lá naquela escola, ela tem que ter uma ação extracurricular. Seria o quê? Lá tem que ter um psicólogo. Porque se a escola tem um psicólogo, o professor já consegue identificar o aluno que tem conflito de família e coloca o psicólogo para atender lá na escola. Você pode, na gestão da escola, ter um assistente social. E o assistente social, através do olhar do professor na sala de aula,
vai separar determinados alunos e ir para o serviço de assistência social. Com isso, você consegue fazer uma escola completa, não apenas dentro da estrutura de educação, mas uma escola feliz, uma escola alegre, uma escola inclusiva, uma escola que propicia o conhecimento. Então, eu tenho, assim, por ser professor, eu tenho uma imagem da escola, um modelo de política local. Você achar qual é o poder local numa região. O poder local na região é a igreja, é o time de futebol, é a escola, é a unidade de saúde. Então, nós temos que fortalecer o poder local. E só vamos fortalecer o poder local dando atenção e assistência ao funcionário público. Nós vamos agora pegar uma pergunta do público aqui, da nossa produção. É o Jander Carvalho. O Jander Carvalho representando aqui o público. A questão de gerar emprego e renda na área do turismo. Qual política pública que o ente federativo, Estado e o senhor como governador poderia fazer para incentivar em municípios, por exemplo, como Itumbiara, fortalecer o turismo nessas regiões. Já tem, por natureza, várias regiões consideradas turísticas. Por exemplo, o que poderia ser feito? Quais são os planos para o senhor no sentido de incentivar o turismo no estado de Goiás? O senhor mesmo falou, nós temos uma matéria-prima aqui, que é uma dádiva de Deus, né? Que é essa beleza do nosso Rio Paranaíba. Aproveitar, vou começar por aí então, aproveitar as belezas naturais do estado. Rio Paranaíba, Rio Araguaia, Rio Tocantins, aproveitar as belezas do Rio Quente, as nossas águas termais. Precisamos colocar Itumbiara dentro do circuito nacional de grandes eventos. O Estado pode, em parceria com a Prefeitura, fazer 2, 3 grandes eventos durante o ano e atrair o turismo, porque a conta do turismo é para cada R$1 gasto, você tem 3 de arrecadação no comércio, na rede hoteleira, nos restaurantes, nos hotéis. Então, se você gasta R$1, você recupera 3. Você joga mais 3 na economia. Então, isso tem um volume muito grande. E Itumbiara tem um potencial muito grande para ter um turismo de negócios, né? Você fazer congressos, eventos de negócios na cidade, por ter uma proximidade muito grande, vocês têm uma localização geográfica fantástica, que vocês estão perto de Minas e perto de São Paulo. Então dá para fazer aqui um corredor de eventos de turismo de negócio. Então nós temos condições de ter uma Secretaria de Turismo, não que fica focado em projetar determinados nomes, mas que tem uma preocupação econômica. A indústria do turismo ela tem que ser movida para dar lucro, ser uma atividade econômica, e não ser uma atividade de promoção de eventos fúteis que não gera desenvolvimento econômico. Não traz divisas, né? O senhor falou bem, eu acho que é o seguinte, o senhor sendo um governador alinhado com o presidente da República, né, é óbvio e evidente que o prefeito não tem tanta força quanto tem um governador. E quando o governador quer ajudar, realmente faz essa parceria de município com estado, estado com o governo federal, e aí a coisa fica bem mais fácil para sair, né, com certeza. Eu quero veja bem, as grandes obras estruturantes do governo do estado de Goiás foram obras feitas pelo governo federal. No início do governo do presidente Lula, para você ir a Brasília, você ia por uma pista estreita. Aí tinha ali a chamada 7 curvas, morria um por dia ali. De Anápolis a Brasília. De Anápolis a Brasília. Uma loucura. O presidente Lula duplicou de Anápolis a Brasília. Uma das primeiras obras dele em Goiás, no primeiro governo dele, começou em 2003. Aliás, a duplicação da 153 também foi ele, né? Depois ele duplicou de Goiânia a Itumbiara, possibilitando chegar até São Paulo por via duplicada. Posteriormente, ele duplicou de Goiânia até Jataí. E agora ele está ampliando, né, fazendo também pista dupla, de Jataí até Santa Rita do Araguaia.
iniciou agora a duplicação da 153 lá no trecho de Anápolis até Palmas. Ou seja, as obras são bem adiantadas ali na altura de Uruaçu. Fez a BR-070, que passa ali por Aragarça, Barra do Garça, Jussara, ligando aquela região a Brasília. Fez a ferrovia Norte-Sul, fez o Hospital Universitário de Rio Verde, Hospital Universitário, Hospital das Clínicas de Goiânia, Hospital Universitário de Catalão, instituiu 18 institutos federais. Olha, nós tínhamos só um, que era a antiga Escola Técnica Federal, ali em frente o Parque Mutirama. De lá para cá, ele fez mais 16 institutos federais. Então, qual é a proposta que eu tenho além desses institutos federais? É recuperar o EG que está sucateado. Para o EG, junto com os institutos federais de ciência e tecnologia, conseguir ampliar o ensino técnico nas regiões do Estado para propiciar um equilíbrio econômico. Então, se o presidente Lula fez as principais obras e projetou Goiás dentro do cenário geoeconômico, com um governador do partido dele, nós vamos ter uma relação para desenvolver demais esse Estado. Então, essa é a linha que eu quero crer. E aí, de posse desse legado, desse conjunto de obras que o governo federal fez, eu pergunto, cadê as obras do Estado de Goiás? Fala as obras que os governadores fizeram e tiveram tanto impacto na nossa economia. As obras que tiveram impacto no Estado foram obras do governo do Brasil na gestão do Partido dos Trabalhadores. Então, Jair, Jander, Nilson, nós não estamos aqui para dizer se for eleito eu vou fazer. Nós já fizemos. E fizemos muito. Agora, qual que é o lema da nossa campanha? Goiás pode mais. Então, Goiás, com um governador próximo ao presidente Lula, poderá mais. Entendeu? Então, essa é a linha que nós vamos trabalhar. São 19h03, tempos para todos os sabatinados, né, os candidatos a governadores, vamos aqui sabatinar também deputados. 5 minutos aí para o senhor, ex-deputado Luiz César Bueno, candidato a governador por Goiás, sintetizar o plano de governo do senhor. Somente aí que a gente não debateu aqui, questão de segurança pública, que é as prioridades do senhor no plano de governo. Na segurança pública, nós precisamos investir na polícia de inteligência. O crime ele tem que ser combatido no andar de cima, porque Goiás tem uma liderança muito ruim e as organizações criminosas, crime organizado, está entrando dentro da corporação dos estados e até mesmo dos municípios e fazendo lavagem de dinheiro. A Operação Carbono Oculto atuou muito em Goiás, pegando adulteração de gasolina, pegando lavagem de dinheiro nos postos administrados pelas facções, né? As facções mesmo, as grandes facções, as distribuidoras de combustível, etc. Agora, o crime mais comum que Goiás lidera é o crime eletrônico, né? Aquela ligação que você recebe, percebe que a maioria é 62 que te liga toda hora. Ali você cai naquilo, o cidadão pega o seu CPF, abre uma empresa com o seu CPF, pega um cartão de crédito, tira dinheiro das suas contas e joga no crime organizado, no tráfico de drogas. Não compensa mais para o tráfico de drogas bater carteira, porque na carteira não tem dinheiro mais. O dinheiro está no Pix. Quase ninguém usa dinheiro. Né? Bater carteira para quê? Compensa roubar um celular? Você rouba o celular aqui, você pega o telefone aqui da pessoa que está do seu lado, você trava o celular. Compensa roubar carro? Tudo, né? Compensa roubar carro? Você rouba o carro, passa 15 minutos, ele está chipado.
já localiza ele. Então, assim, o crime mudou de configuração. Então, essa história que o Caiado fica falando, lá em Goiás não rouba celular, lá em Goiás não rouba carteira, lá em Goiás não rouba caminhonete, não rouba carro. Não, porque não interessa mais o tráfico de drogas e o crime organizado, esse tipo de ação. Então, o crime houve uma reconfiguração. E na reconfiguração, lamentavelmente, Goiás está na frente. Por exemplo, feminicídio de 2015 até 2026, o feminicídio aumentou 300%. E o caso de Itumbiara, governador, candidato a governador, só este ano já foram 6 feminicídios entre os 42 no estado. Então, infelizmente, é um caso muito Itumbiara grave. que destacou, né? Você está entendendo? Lado O que o triste Estado aí. tem que fazer? Aí a mulher apanha feio, né? Corre risco de vida, ela não tem uma delegacia especializada para poder. Tem que trabalhar assim demais essa questão. Nós precisamos urgentemente fazer campanhas publicitárias, fazer cursos, fazer todo um processo para tirar essa mancha do estado de Goiás. Então, nós queremos desenvolver uma ação na área de segurança pública. Precisamos, na área da saúde, como eu disse aqui, instituir o papel da valorização do profissional da saúde e fazer uma gestão profissionalizada, uma gestão de Estado na área da saúde para resolver o problema da saúde. Na área do desenvolvimento econômico, nós precisamos desenvolver uma política de atração de empresas, principalmente tendo como consideração a infraestrutura do Estado. Não podemos admitir que o cidadão monte uma indústria, um galpão, coloca lá 50, 60 funcionários e leva 6 meses para receber energia elétrica. Não tem energia elétrica para colocar. Não é falta de energia, não. É porque com a venda da CELG, a Equatorial e a Enel, que era a empresa anterior, não investiu nos fios de alta tensão e não trocou os transformadores. A rede está sobrecarregada por falta de investimento. Então, nós precisamos fazer um investimento na área de infraestrutura. E precisamos desenvolver na educação as escolas de tempo integral, ampliar ao máximo as escolas de tempo integral e instituir o ensino profissionalizante nas escolas de segundo grau. Porque se você institui o ensino profissionalizante, quando o aluno chega no terceiro ano, já é o ensino, quando ele conclui o ensino médio, ele já tem uma profissão, ele já tem condições de ir para o mercado e trabalhar e ganhar o seu salário e pensar com dinheiro no bolso que curso superior ele vai fazer. Jair, agradecer. Na área, só a última perguntinha aqui. Na área da habitação também, a gente sabe que ainda existe um déficit, apesar de termos aí, né, grandes projetos do governo federal na construção de casa própria, mas ainda continua sendo o grande sonho, né, da dona de casa, do pai de família, do trabalhador ter a sua casa própria. Em Goiás ainda existe um déficit grande ainda nesse aspecto aí. O que o senhor tem assim de projeto para habitação? Se você pegar os governos do presidente Lula, desde o início, já foram construídas 3.000 casas aqui em Itumbiara. Então, o que nós vamos fazer é, junto com o governo federal, ampliar o programa Minha Casa Minha Vida e o Estado entrar com a contrapartida. Nós podemos fazer o Estado dar o lote, você constrói a casa, o Estado dá o lote, a Caixa Econômica Federal financia para você pagar uma prestação de 500, 600, 300 reais, criar condições para resolver o problema da moradia. Existe uma proposta que está em andamento, que é a proposta de você pegar o aluguel, transformar esse aluguel num fundo e, se você já mora de aluguel 4, 5, 6 anos, esse dinheiro passa a ser a entrada da casa que você paga aluguel e o governo já... Uma ideia boa, hein? O governo já financia aquela casa junto com o proprietário, ou seja,
é o plano de nenhuma família no aluguel. Muito bem. 45 minutos exatos, né? Que é o mesmo tempo que a gente vai dedicar aos outros candidatos a governador, aos demais cargos aqui. Agradecer, né, o deputado, ex-deputado Luiz César Bueno, por atender e ser o primeiro aqui a ser sabatinado, né, em Itumbiara, né, Jair? Primeiramente queremos parabenizá-lo, né, por estar aí, dando o seu nome, prestando o seu nome para concorrer a esse cargo tão importante do nosso estado, que é governar Goiás. Um cargo importantíssimo, né, mas sabemos da sua competência, sabemos da sua bagagem, né, do seu currículo, e realmente tem todas as condições de estar concorrendo a esse cargo e torcer para o sucesso do senhor nessa caminhada, né, e desejar ao senhor, caso venha a ser eleito, ter muito êxito, né, nessa empreitada que não será fácil, mas com certeza com muito trabalho, dedicação, honradez, dignidade e, acima de tudo, honestidade, o senhor vai fazer uma grande gestão e vai melhorar o nosso estado de Goiás. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Agradeço a você, Jair, agradeço o Wilson Freire, agradeço aí o operador Jander, agradeço a todos.